Reforma administrativa. Finalmente agora a gente está aí com o texto da proposta na mão, gente. Esse tema é extremamente polêmico, a gente tratou aqui já no canal em 2 vídeos, em 2 situações. Vamos falar sobre esse tema tão importante aí, que impacta aí a vida em geral, mas impacta sobretudo a questão dos concursos. Fique comigo nesse vídeo aí, que eu vou trazer, vou mostrar aqui, vou abrir para a gente ver o que está indo de proposta e em cima disso aí a gente conversar, tá bem? Sou o professor Renato Filippini, sou coordenador pedagógico aqui da Nova Concursos, já fui aprovado em 5 concursos, já estive no seu lugar, né? Eu gosto muito de falar isso, eu já tive aí como concurseiro, eu já, claro, já prestei muito concurso, repeti um tanto de concurso, acredito em concurso, quando eu falo isso de forma bastante assim, não é conversa, eu só consegui fazer as coisas que eu consegui, os sonhos que eu realizei, por meio de concurso, né? Eu passei, de cara eu passei no primeiro concurso que eu prestei, não fiquei nesse concurso, passei num outro concurso, nesse concurso aí eu pude ter uma grana para poder fazer a faculdade, passei num terceiro concurso ainda, e assim foi. Acredito muito em concurso, e uma das coisas mais valiosas, né, além do dinheiro, claro, do dinheiro caindo na sua conta, realização pessoal, tudo mais, vamos ser direto, mas também a questão da estabilidade é muito importante, segurança que tinha para trabalhar. Vamos falar disso, tá? Não esquece não, antes de a gente continuar, seguir o canal, ativar o sininho aí, muito importante, também deixar o seu like para que esse vídeo consiga chegar ao maior número de pessoas, tá? A gente falou esses dias aí sobre essa famosa aí, proposta de emenda à Constituição, né? É uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que está tratando aí, na verdade, sobre vários aspectos da chamada reforma administrativa no Estado brasileiro. A gente tinha um tema anterior, que é a PEC 32, que causou um ruído enorme, um barulho enorme, foi tanto barulho, tanta comoção aí, que ela ficou quietinha, tá lá parada, não sei o quê. Agora veio. De onde é que veio isso, tá? O deputado aí, Pedro Paulo, tá? Ele veio com uma proposta nova, e no primeiro momento era só uma proposta, ele só falando, repercutindo aí em várias entrevistas, falando da proposta, só que não tinha nenhum texto, nada em mãos, tá? A gente não tinha nada na mão. E aí agora, efetivamente, surgiu aí este texto, essa proposta, hoje, né? Tô fazendo esse vídeo hoje, dia 2 de outubro, quinta-feira, ao que tudo indica pelas últimas notícias, pode até estar acontecendo nesse momento que eu tô falando com você, de estar lá já protocolando a proposta, tá? Antes de eu mostrar a proposta, só uma coisa, né? Tá, claro, eu acho que tá até menos do que deveria, uma comoção aí sobre o assunto, muito influenciador aí falando, nossa, cobrando posicionamento de cursinho, mas eu só quero chamar a atenção que nós aqui da Nova fizemos já, vai ser a terceira manifestação que a gente está fazendo efetivamente sobre este assunto. Depois, ó, deixando aqui embaixo o link para você assistir, a gente fez 2 vídeos, fez um vídeo antes de que ninguém tinha falado ainda, nenhum outro, nem influenciador tinha falado. Convido você aí a ver os vídeos, reassistir os vídeos, ver as datas, claro. Mas agora, olha só, eu vou compartilhar aqui com você, olha só, esse daqui é o texto que está lá, que está sendo protocolado hoje, tá? É uma PEC aqui, como eu disse aí, do deputado Pedro Paulo, tá? Trazendo uma série de normas aí sobre a administração pública. Vem modificando aqui vários e vários artigos, dando direitos, aumentando alguns direitos. Vou dizer uma coisa, tá? Olha só, primeira coisa, a gente tem que ser muito responsável no que faz, muito direto, tá? Longe de defender essa proposta, tá? Existem alguns pontos aqui dessa proposta, deixar isso bem claro, que são sim pontos interessantes. Eu nunca concordei com isso, é uma posição que foi sempre muito assim, por exemplo, essa excesso de segurança, chamar de segurança, não sei, ou de privilégio, como alguns chamam, em relação ao juiz, Ministério Público, por exemplo, um juiz hoje comete um crime grave, o máximo que pode acontecer com ele em relação ao emprego dele é ser aposentado compulsoriamente, vai para casa e continua recebendo, tá? Então isso é uma discrepância enorme, isso não pode acontecer, acabando com isso aqui. Então, do pacote todo, não vou dizer que todos os artigos que estão aqui são ruins, não são, tá? Mas tem muita coisa aqui que efetivamente, em relação ao concurso público, aí sim, a gente tem que olhar com muita cautela e realmente ser crítico, conhecer, tá? Então eu vou lá direto, olha,
Aqui, na verdade, gente, são 48 páginas, tem lá um parecer, um relatório sobre, que são mais de 500, tá? Eu vou aqui nos artigos que são os artigos mais importantes, mais interessantes. Olha aqui, tá? Este artigo, deixa eu ver se eu consigo destacar aqui, tá? Olha só, esse artigo aqui, o 27, ele me chama especial atenção, sobretudo para o que está aqui no parágrafo dele, primeiro, 1A, que diz aqui, ó, no prazo máximo de 180 dias, o governador deverá divulgar planejamento estratégico dos resultados. Depois, um pouquinho mais adiante, lá no 29, tá? Isso aqui é tudo para modificar a Constituição, tá? Lá no 29, a gente tem também o 2A. Mesma coisa, ó, no prazo máximo de 180 dias após a posse, o prefeito deverá divulgar planejamento estratégico, não sei o que, para todo o mandato e tal. O que é isso aqui, ó? São dois artigos diferentes, mas eu vou resumir, se passar bem direto. Tá dizendo aqui, tá, que tanto o governador quanto o prefeito, quando ele assume o mandato dele, tá, ele tem aí um prazo para divulgar todo o planejamento estratégico dele. O que não é ruim, por um lado, não sei o quê. O que me preocupa em relação a concurso aqui? É amarrar demais o governador e os prefeitos a ele ter que planejar todos os concursos que ele vai fazer durante os 4 anos, tá? No primeiro momento de governo. Nem sempre a pessoa que está entrando ali, o gestor, tem todo o conhecimento, tem a sensibilidade de saber quais são todos os concursos que vão precisar. Quando tem essa obrigação de dizer, olha, o seu governo você tem que entregar aí todo o planejamento estratégico dentro de um prazo, isso inclui a realização de concurso. Então pode ser, a gente espera, eu vou planejar demais, vou planejar um monte de concurso, talvez não realize. Mas pode acontecer o contrário. Deixar áreas de fora por falta de planejamento ou falta de conhecimento, tá? Nem que seja, não que seja algo assim que o gestor fez na maldade, não. Mas por falta de conhecimento do estado que ele está assumindo, da prefeitura que ele está assumindo, ele não consegue enxergar ali para frente quais são todos os concursos que ele tem que fazer e fica meio amarrado aqui. Aqui é um ponto que não tem muita gente dando destaque, mas tá aí. O ponto mais importante para quem estuda para concurso, para quem pretende estudar para concurso, é o artigo 37 da Constituição, tá? O que é o artigo 37 da Constituição? Ele fala do funcionalismo público. Então, quando você estuda administrativo, constitucional, cai em concurso de prefeitura, cai em concurso de estado, cai em concurso federal, o que você tem de importante ali? Ali é a estrutura, ali são as regras constitucionais, as regras básicas, as diretrizes que vão se aplicar ao funcionalismo público. E lá no 37, deixa eu ir lá para compartilhar aqui com você. Vamos lá. Como eu disse aqui, né, uma outra coisa que eu quero deixar importante também. Eu estou trazendo aqui a notícia em primeira mão, fiz uma análise prévia, mas também nossos professores, sobretudo da área de constitucional administrativo, também estão analisando para trazer em outras lives aqui, em outros conteúdos, aí sim, uma análise ainda mais técnica do que essa aqui que eu estou fazendo em primeiro momento, tá? O que tem de importante aqui lá no artigo 37, que é esse artigo tão importante da Constituição? Primeira coisa, lá no inciso 2 diz aqui, ó, a investidura em cargo efetivo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas e títulos. Ok, até aqui é uma garantia legal, importante, dizendo o quê? Para entrar no funcionalismo público tem que ter concurso. Aqui legal, positivo, não sei o quê. Só que o negócio, a maldade talvez, eu não sei, não vou... né? Mas o pulo do gato, aí, o motivo de preocupação, melhor dizendo, está aqui, ó, tá? Algumas coisas que me preocupam estão aqui no inciso 2A. Primeira coisa, né? Concurso público com investidura deverá ser precedido de dimensionamento do quadro de pessoal, ok? Priorizar carreiras transversais e estar acompanhado de justificativas. Aqui já me parece que começa a amarrar um pouco a realização de concursos, mas o mais crítico está aqui. Aqui que eu vejo, este é o mais crítico de todos, é o 2B aqui, tá? Este é o que me preocupa do artigo 37. Olha só, é admitida a realização de concurso público para investidura a termo em cargo efetivo por prazo não inferior a 10 anos, observado o disposto em lei nacional e as seguintes regras. Aqui está criando, a figura não é nova. Para quem conhece a área militar, né? Você tem no Exército, por exemplo, os cabos temporários, os oficiais temporários, tá? Tem até sargento temporário hoje.
Ele fica ali por 10 anos, cumpre todas as funções de militar, tem todas as responsabilidades. Ao término de 10 anos, né, ele vai embora para casa, tá bem? Olha só, é isso que estão querendo, ao que me parece, pela proposta, criar funcionários públicos aí que fiquem por 10 anos e depois vão embora para casa sem nenhum direito, tá? Claro, tem um direito pecuniário, mas que tem uma segurança para trabalhar por 10 anos, mas só por isso, não mais. E aí fica a grande dúvida, porque não se sabe quais cargos, quais funções estariam dentro aqui. Então, aqui é uma forma, esse é o artigo mais, então vai lá no 37, né, no inciso 2b, esse é o artigo mais importante para que você conheça, para que você discuta, tá? Que é aí essa precarização, no meu modo de entender, a criação aí de um, entre aspas, tá? É uma expressão que nem existe, mas é uma expressão, tá? Desse efetivo temporário, tá? Efetivo temporário, para mim, são termos que não se comunicam, tá? Então, aqui é realmente o grande perigo desta proposta, tá? Esse daqui não é algo bom, nem para a sociedade, nem para o funcionalismo e muito menos para o concurseiro. Isso aqui é o grande pegada do negócio, tá? Como eu falei, não estou fazendo uma análise profunda, vou mostrar aqui alguns outros também que eu acho, ainda no artigo, outros tópicos também, né? Que ainda no artigo 37, eu vejo aqui a questão ainda, tá? Estou fazendo a minha colinha aqui. A questão do CNU, que está lá no 2C, dizendo que os estados, o DF, municípios, poderão aderir aqui ao CNU, né, ao CPNU, depende de como chama, tá, o Concurso Nacional Unificado, tá? Então, aumentando o alcance do CNU. Vamos ver se isso é bom, né? Não sei ainda, tá? Lá no 2D tem uma outra questão interessante também, ficar muito atento a ela, que é você poder entrar em nível de carreira diferente do nível inicial. O que quer dizer isso, tá? Hoje em dia, quando você entra em qualquer concurso, você entra na base lá, né? Você entra na classe inicial dali, depois você vai subindo com o tempo, tem as promoções por mérito, por tempo, tal, não sei o quê. Aqui você poderia ter as situações especiais aí de colocar alguém já num cargo, já numa classe superior, numa classe especial, numa classe de chefia aí, tá? Também, tá? Aqui limita a 5%, mas me preocupa um pouco também. Tá? Eu não vou passar todo aqui, porque nem tudo tem a ver com concurso, mas eu quero destacar ainda 2 assuntos importantes que eu anotei aqui. Primeiro é praticamente aí a limitação do teletrabalho, que está indo contra o que está acontecendo em muitas carreiras, tá? Gente, não existe nenhuma coisa que comprove, pelo contrário, é comprovado que, claro, hoje em dia tem controle, distorções acontecem, tem gente que quer dar um nó em qualquer lugar, mas não existe nada. Pelo contrário, as experiências que existem, os estudos que existem apontam no sentido de que a produtividade continua em casa com a pessoa trabalhando em teletrabalho e tem N funcionários públicos que trabalham assim e não caiu nada, muito pelo contrário, em relação à eficiência. Claro que quem está enrolando em casa tem que ser, né? O cara está lá só enrolando, ganhando dinheiro, isso não pode também, ok, não é isso que eu estou defendendo, não. Mas o teletrabalho é uma realidade, é de muita gente. Seria uma involução, um passo para trás aí, restringir o teletrabalho simplesmente porque é contra, porque acha que quem está fazendo teletrabalho é vagabundo, não está fazendo nada, tá? Então, olha só, esses aqui são alguns pontos. Como eu disse, tem aí um parecer sobre isso, um relatório, melhor dizendo, sobre isso, que mais de 500 páginas, não tive tempo de ler. Esse protocolo está sendo feito agora, hoje, quinta-feira, à tarde, tá? Vou ler, assim como outros professores da área vão ler, a gente vai trazer mais aqui. Então, por isso que é importante você ficar ligado, ficar ligada, né? Vou de novo o convite para seguir o canal, ativar o sininho, porque a gente está sempre, como a gente já fez em primeiro lugar, esse aqui já é o 3º vídeo que eu particularmente faço sobre este assunto, tá? Para você continuar ligado aí, porque a Nova tá do lado do concurseiro, sempre vai estar, tá? O concurso público, isso que eu falo por experiência, e concurso público é uma das poucas, se não a única, assim, forma plausível de você conseguir subir socialmente, tá? Principalmente quem veio ali de uma realidade mais humilde, passando dificuldade, para conseguir subir de classe no Brasil é muito difícil. O concurso é a grande porta para isso. Não é só por isso também.
o serviço público, em geral, tem que ter uma segurança. Essa segurança passa pela estabilidade, passa por um funcionário público que vai entrar ali, ter a tranquilidade de trabalhar, trabalhando direitinho, vai trabalhando até aposentar. Quem trabalha mal é outra história. Aqui tem uma questão também que eu não mencionei, a questão de como é que vai ficar a questão da estabilidade ligada a mérito, ligada ao sistema de pontos, está muito nebuloso ainda, algo que tem que tomar cuidado. Que eu digo assim, tem que acompanhar de perto, tem que mobilizar sim, conte com a gente aqui para poder estar junto, trazer essa informação, então fica aqui o nosso compromisso. Trouxe a informação em primeiro momento, a gente está do lado, está atento e para que você possa ter aí o maior número de informações possível, a gente vai voltar a falar desse assunto, trazendo, traduzindo aí, né, essa linguagem jurídica que nem sempre é acessível para todo mundo, a gente não tem obrigação de conhecer isso, tá? Mas que a gente vai trazer, vai mostrar sempre para você aqui, tá? Olha só, fique atenta aí, continue seguindo o canal, ativa o sininho, que a gente vai voltar aqui nesse movimento aí, a gente vai ficar de olho nessa proposta, acompanhar aqui, para que ela não prejudique em nenhum momento você que é concurseiro.